Paz e graça, povo de Deus, povo abençoado, de novo com vocês, com gotas de sabedoria. E eu gostaria de continuar falando sobre a questão dos sonhos. Por que muitas vezes nossos sonhos são adiados? Por que Deus, com toda a sua presciência, sabedoria e onisciência, adia nossos sonhos? É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você. Portanto, fica comigo. Na verdade, é bem possível que alguns túmulos, alguns mausoléus, é bem possível que fosse justo escrever ali: aqui jaz os meus sonhos. Muitos de nós deixamos nossos sonhos irem para o cemitério. Daí uma vez, Miles Monroe dizer que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque tem muitos sonhos enterrados ali. Mas por que muitas vezes Deus adia nossos sonhos? Muitas vezes para nos mostrar que o Deus das bênçãos é muito maior do que as bênçãos de Deus. Às vezes a gente se concentra muito naquilo que recebemos de Deus, amamos aquilo que recebemos do Senhor e muitas vezes idolatramos até aquilo que Deus nos dá. E negligenciamos o relacionamento e a intimidade, não apreciamos da maneira como deveríamos o Deus das bênçãos. Aí idolatramos as bênçãos, os benefícios, as coisas que Ele nos dá. Talvez por isso que Ana, aquela história que já compartilhamos aqui, consagrou o filho Samuel, fez um voto. Ela devolveria para o Senhor assim que o filho nascesse. Daí ela não teria condição de idolatrar o filho. Já pensou Samuel, do jeito que ele passou a ser, o homem importante de Israel? Aquela mulher ia idolatrar o filho, mas não, ela dedicou o filho, voltou para o Senhor. Uma segunda situação, por que Deus muitas vezes adia nossos sonhos? É porque tudo que temos e tudo que somos pertence a Ele, é dele, volta para Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e nada do que foi feito se fez. Então é por isso que muitas vezes a gente perde grandes oportunidades na vida e deixamos de receber aquilo que Deus deseja dar para a gente, porque a gente está muito mais preocupado com aquilo que somos, com o centro da nossa vontade. Transferimos a nossa vontade para um patamar muito superior. E é a vontade de Deus que deve prevalecer em nossas vidas. Deus é o centro. Ele é o centro das nossas vidas. Nós temos um vazio, como diz um grande homem de Deus, o Wilson Amaral Fanini, já falecido, que nós temos um vazio do tamanho de Deus. Quando esse Deus entra dentro da gente, todas as coisas passam a ficar sem importância. Porque esse Deus é que nos importa, não tanto as coisas que Ele nos dá, e muito menos nos posicionava numa posição, num lugar paralelo, tentando competir com esse Deus maravilhoso. Uma terceira situação, por que Deus adia nossos sonhos? Para nos mostrar que os planos dele são infinitamente maiores e melhores que os nossos planos. Ana gostaria de ter só um filho. Ela só queria ter um filho, nada mais. Mas os sonhos que Deus tinha para Ana eram muito maiores que apenas ela ter um filho, porque era estéril. Ela teve mais 3 filhos homens, mais 2 filhas de mulheres, porque os planos de Deus são maiores. Por isso que ele adia, porque os planos dele são também melhores. Se José lá no Egito tivesse sido atendido o seu pedido, quando pediu para que o copeiro, quando voltasse para o palácio, lembrasse dele, se ele tivesse se lembrado de José, eu acho que Deus impediu, não deixou aquele moço se lembrar de José, porque 2 anos ainda se passaram até que José amadurecesse e os planos de Deus, sendo retardado na vida de José, também amadurecesse para que
ele pudesse subir a rampa do palácio e ser o primeiro-ministro de Israel. É por isso que Deus muitas vezes adia nossos sonhos. Mas o que fazer quando nossos sonhos, são adiados? É simples, continuar orando, continuar crendo que no momento de Deus, na cronologia de Deus, as coisas vão acontecer. Na história secular, Norman Vincent Peale, pastor metodista, diz a história que ele tinha um sonho de escrever um livro, escreveu um livro muito, para ele, muito bom e achou muita importância no livro, só que nenhuma editora queria pegar o seu livro. E ele, muito decepcionado, ele jogou o livro na lata do lixo. E Dona Ruth, a esposa dele, pegou aqueles livros, os papéis, os manuscritos, e bateu de porta em porta em todas as gráficas que ela conhecia. E um dia esse livro foi publicado, porque uma gráfica resolveu publicar o livro. Esse livro se tornou best-seller no mundo todo. 40 milhões de cópias foi vendido. O Poder do Pensamento Positivo. Um livro muito conhecido, muito lido. Mas esse sonho poderia estar enterrado, estava na lata do lixo. E a esposa pegou, confiando, tendo mais fé do que ele, e a coisa tomou um outro rumo. Não desista dos seus sonhos. Os sonhos não podem ser enterrados. Os seus sonhos, ele tem que ser avivados, restaurados, ressuscitados. Franklin Delano Roosevelt, um dos presidentes mais notáveis dos Estados Unidos, paralítico aos 39 anos, porque sofreu de poliomielite, todo mundo dizia que ele não teria condições de subir ao palácio e ser presidente dos Estados Unidos, mas ele nunca desistiu. Ele bateu na tecla que ele conseguiria. Alguém poderia até fazer chacota, como que você é paralítico vai chegar à presidência? Mas ele não só chegou à presidência, mas foi reeleito 4 vezes, um dos presidentes mais notáveis dos Estados Unidos. São exemplos que a gente pode colher para os nossos sonhos não morrerem. Não permita que assassinos de sonhos, que os protagonistas do caos, do pessimismo, os arautos do pessimismo roube os seus sonhos. Não permita isso e vá em frente. E é interessante que um autor, também conhecido, mas não é um autor evangélico, digamos assim, um autor secular, um escritor secular, Og Mandino, ele é muito conhecido pelo livro que ele escreveu, muitos dos livros, O Maior Vendedor do Mundo, é um dos best-sellers dele, e ele deixa uma frase interessante. Inclusive, ele, aos 35 anos, era falido, não tinha nada, tentou o suicídio, vivia nas sarjetas, mas ele se levantou. Ele trilhou por uma visão de prosperidade e 10 anos depois, Og Mandino era um escritor renomado, rico, famoso. Ele deixou uma dica para cada um de nós. Ele dá uma dica, uma orientação como iniciar o dia. Iniciou o dia, pega o seu jornal, ou um jornal famoso da sua cidade, que seja bem contextualizado, mas não comece a ler as páginas de esporte, porque você pode se decepcionar com o time que perdeu. Também não leia as páginas policiais, porque você vai ficar com medo de sair de casa. Não leia as páginas da política, porque você vai, mais uma vez, ver o que acontece em Brasília e se decepcionar. Interessante, ele orienta a ler as páginas do obituário. Do obituário, exatamente. Mas leia até o final. Leia tudo, do primeiro até o último nome. Todos aqueles que já morreram. Aí, no final, você vai descobrir que o seu nome não está ali. Então ainda há esperança. Tenha esperança, não sepulte os seus sonhos. O Senhor é contigo. Faça como os grandes homens da Bíblia, as grandes biografias que o Senhor mostra, que nunca desistiram. Também não desista dos seus sonhos. Não enterre os seus sonhos. E eu quero te abençoar com essa palavra, em nome de Jesus.